Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, porque além de você ver a história de lugares e detalhes sobre eles, você ainda tem todas as informações para poder planejar a sua visita na descrição do vídeo. E essas informações vão desde o valor do ingresso, passando por indicações de hotéis e lugares para você comer, até a parte de acessibilidade e também para você ter uma noção de quanto a sua visita vai durar nesse local para poder se planejar melhor para visitá-lo e visitar outros locais em seu entorno. E nesse mês de novembro, nós vamos falar de um momento muito importante na nossa história, que foi a Proclamação da República. E para falar desta fase da nossa história, eu trouxe para vocês um museu que é totalmente dedicado à República, que é o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E esse palácio ele integra a rede de museus do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. E em sua origem, o palácio ele era a residência do Barão de Nova Friburgo e de sua família. E depois ele passou a ser sede da Presidência da República, para depois se tornar um museu. E nesse vídeo eu vou focar na estrutura do museu, nas suas salas, mostrar um pouco para que elas serviam e qual que eram as suas utilizações, principalmente no momento da República. Neste mapa você vê a localização do palácio, que fica na Rua do Catete, número 153, e relativamente próximo a ele você tem a escadaria de Selarón e os Arcos da Lapa. Então, abrindo o meu mapa do Rio de Janeiro, para quem viu o vídeo da semana passada do Google My Maps, essa é a localização do hotel em que eu estava. Então, eu visitei nesse dia a escadaria, os arcos, o Palácio do Catete e depois peguei um carro de aplicativo para passear na praia. Então, essa é uma sugestão do que fazer no dia que você planejar ir para o Palácio do Catete, mas aí, obviamente, fica a seu critério, mas foi o que eu fiz nesse dia e deu para aproveitar bem o passeio por lá. Bom, vamos falar então do palácio. O primeiro presidente a despachar nesse palácio foi Prudente de Moraes, que o mandato dele foi de 1894 a 1898, e se você reparar nessa data de mandato, verá que foi pouco tempo depois da proclamação da República, que foi em 1889. Então, o Palácio do Catete esteve presente na história da República quase que desde o começo dela, E quando a capital do país era o Rio de Janeiro, o palácio ele era então residência dos presidentes e lá ocorreram inúmeras reuniões e acontecimentos importantes da nossa história. Ele foi oficialmente inaugurado como sede da Presidência da República em 24 de fevereiro de 1897. No 6º aniversário da primeira Constituição Republicana. E assim ele ficou como residência dos presidentes até 1960, quando a sede do governo foi transferida para Brasília, que foi feito pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Então, em 15 de novembro do mesmo ano, de 1960, ele se tornou o Museu da República, para preservar este momento da história do Brasil. Visitando o museu, na entrada, logo à sua esquerda, é o local onde você vai comprar o ingresso e você já se depara com um hall de entrada que possui uma escadaria construída na Alemanha em módulos pré-fabricados de ferro fundido, sendo uma das primeiras a serem utilizadas no Brasil. E o seu assentamento foi feito em 1864. Já quando se tornou sede da presidência, esse hall recebeu esculturas, luminárias e o detalhe das armas da República no teto. Já o andar térreo do palácio ele foi destinado para abrigar setores burocráticos como secretaria, biblioteca, gabinetes, salas de despacho e audiências. Um dos locais de destaque do térreo é o chamado Salão Ministerial, pois seu último uso era para reuniões do presidente com seus ministros. E ele possui as pastas em frente às cadeiras que mostram quem ocupava cada lugar em sua última reunião, que foi no dia em que o então presidente Getúlio Vargas, sob pressão de renunciar ao cargo, se suicidou, chocando o país e mudando os rumos da política por um período.
E um outro item também em destaque nessa sala é a cadeira de braço, que foi usada por Prudente de Moraes quando foi presidente da Assembleia Constituinte em 1891. O térreo, então, é uma transição entre o período imperial e o republicano, porque nele você é transportado por quadros, mobílias e registros que remetem à história do local como residência do Barão de Nova Friburgo, no período imperial, e chega ao período republicano, vendo itens que remeteram a esse período na nossa história. Então, frequentemente, esses dois momentos se cruzam no térreo do palácio. Agora, saindo do térreo, vamos explorar um pouco a bela escadaria. E comece olhando para o alto e verá um belo vitral no teto, que está embaixo de uma clarabóia. Este vitral é alemão, possui 288 peças e se tornou um fenômeno quando foi instalada a luz elétrica em 1897, pois a clarabóia recebeu 32 lâmpadas que, quando acesas, davam um show de cores à noite. O palácio foi um dos primeiros prédios na capital a receber energia elétrica, que vinha de uma usina exclusiva abastecida de carvão por um ramal da linha férrea. Já nas paredes ao redor da escada, como na época ter obras originais era também muito caro, há alegorias que representam os afrescos do pintor renascentista Rafael Sanzio, existentes em Roma. O destaque também fica para a réplica feita em metal de Afrodite de Capua, cujo original está no Museu Nacional de Nápoles. Já o segundo andar era destinado a recepções e cerimônias de gala. Então, inicialmente, nós vemos uma capela, o que era comum nas casas do período colonial e imperial, porém, geralmente, elas eram colocadas na propriedade, mas fora da residência. No entanto, na residência do Barão de Nova Friburgo, ela foi feita dentro da casa para garantir a privacidade. E como sede da presidência, esse local era utilizado para receber visitas particulares dos presidentes. E ela é decorada com temas religiosos, com reproduções da Transfiguração de Cristo de Rafael. Esta capela só foi usada mesmo para fins religiosos no casamento da filha do presidente Rodrigues Alves, em 1904, e para o velório do presidente Afonso Pena, em 1909. A Galeria dos Vitrais era uma antecâmara da capela, mas no momento da presidência no palácio, ela foi utilizada como uma sala de visita com sofá e cadeiras de balanço. Os vitrais eles foram feitos na Alemanha por volta de 1863 e contêm musas e outras figuras mitológicas relacionadas com as ciências e as artes. E já ao lado da capela há o Salão Azul, também conhecido como Salão Francês, devido à sua mobília ter estilos de Luís XV e Luís XVI. E as pinturas que ficam nas paredes foram cobertas pelos espelhos antes da presidência se instalar no local, e boa parte da mobília original foi mantida. Segundo a Wikipedia, este local servia de apoio às recepções e festas oferecidas no palácio. E nele, os embaixadores estrangeiros aguardavam o momento de entregar suas credenciais ao presidente da República, cerimônia que era realizada no Salão Nobre. Falando do Salão Nobre, vamos ver essa maravilha de local, que é o maior e principal aposento do segundo pavimento. Nele é possível ver 16 cenas que representam a vida do deus Apolo. Boa parte da sua decoração foi mantida, assim como a mobília. Foram colocadas apenas as armas da República sobre as portas. E a pintura do teto, que representa os deuses do Olimpo, foi substituída por outra com o mesmo tema. Na época da República, este salão recebeu as principais comemorações da presidência e em sua sacada o presidente se dirigia à multidão reunida do lado de fora do palácio. Já este é o Salão Pompeano, que tem este nome por sua decoração remeter às pinturas murais encontradas na cidade de Pompeia, na Itália, que foi devastada pelo vulcão. E é por causa do vulcão que a sala foi pintada de vermelho. E na época da República, o teto recebeu também as armas da República e teve o destaque datas importantes para o Brasil,
como o seu descobrimento, a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República. E ele era utilizado nas festas como descanso para as mulheres. Outro salão é o Salão Amarelo ou Salão Veneziano, por ter muita inspiração nos palácios da cidade de Veneza. E já o nome amarelo é devido ao predomínio do dourado. E o mobiliário que vemos é o original. Já a alteração ficou para um espelho que foi retirado e substituído por um painel. No período da República, este salão era usado como sala de música e para a realização de saraus, que são encontros culturais com diversos tipos de apresentações. Ele teve apresentações que abalaram a sociedade da época, principalmente as realizadas por Nair de Tefé, esposa do presidente Hermes da Fonseca. Em uma dessas apresentações de despedida de Hermes da Fonseca, Nair tocou no violão, que era considerado um instrumento de marginal, a música Corta-Jaca, um maxixe ou tango brasileiro de Chiquinha Gonzaga, que escandalizou a sociedade na época por sua origem popular. E Nair também foi considerada a primeira caricaturista do Brasil. Este é o Salão Mourisco, que tem o predomínio da arte islâmica, inspirado no Palácio em Granada, na Espanha. E nesta sala, o único item que não é original são as cortinas. Ele era usado pelos homens para fumar e jogar. E por último, mas não menos importante, temos o Salão dos Banquetes. O mobiliário original foi substituído pela presidência por outros com as mesmas características. E além de banquetes diversos, esse salão também foi utilizado para despachos e reuniões ministeriais. Já o último pavimento, que é o terceiro, eram os aposentos privados, e nele há os locais que muitos têm curiosidade de ver, que são o gabinete de Getúlio Vargas e o quarto no qual ele se suicidou. Os itens do gabinete de Vargas foram utilizados pelo filme Getúlio, de 2014, que conta desde o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 1954, até o suicídio de Vargas, em 24 de agosto do mesmo ano, após manifestações políticas e sociais. Este é o elevador presidencial instalado no início do século XX. Ele foi descrito pela filha de Vargas como um elevador em mau estado. Em seu primeiro mandato, de 1930 a 1945, Vargas e sua família moraram por poucos períodos no Palácio do Catete. Eles usavam mais os palácios Rio Negro, em Petrópolis, e o Guanabara, no Rio de Janeiro. Porém, quando Vargas retornou ao poder em 1951, eles acabaram se instalando no Palácio do Catete, trazendo os móveis de um dos quartos do Palácio Guanabara. E os móveis hoje no museu estão dispostos conforme o dia da morte de Vargas. Neste local você também vê o pijama usado por Vargas nesse dia, com a marca do tiro, a arma utilizada e a munição. E além, é claro, você vê a carta que ele deixou, que é possível vê-la no museu e lê-la conforme essa foto. O museu então possui também uma sala para exposições temporárias, e ele tem também muitos itens que guardam a história da República e da história em geral do nosso país. Mas muitos desses itens, documentos, dos registros estão armazenados porque não há espaço suficiente para expor todos eles. Mas é possível ter acesso à maioria desses itens por meio de agendamento. Então, nesse vídeo, eu mostrei para vocês uma visão geral do museu, né, as salas que ele tem, os lugares que você vai visitar. Mas nos próximos vídeos eu vou mostrar mais detalhes sobre esse museu. E é um local que merece muito a sua visita, né? Nele a gente tem um contato muito próximo do começo, né? Próximo ao começo da nossa República. Então, decisões muito importantes foram tomadas nesse local, né? E elas tiveram, né, as suas influências e as suas consequências. E também não podemos, né, deixar de falar dos detalhes da construção desse palácio, que são muito bonitos, todos eles com significados, né, e que impressionam o olhar de todos, assim como aconteceu quando ele foi inaugurado, né? Já era uma residência que todos admiravam e não mudou até hoje essa admiração pela sua beleza.
Então eu espero que com esse vídeo, quando você visitar o Palácio do Catete, aproveite ainda mais todos esses detalhes. E quando estiver na frente do palácio, na rua, não deixe de observar, e não é difícil de imaginar como era aquele local no momento em que a presidência era instalada ali, devido às suas construções que tem ali no entorno, na Rua do Catete. Não é difícil de imaginar como era naquela época, né? É uma viagem no tempo, onde o Brasil social e imperial se mescla com o Brasil político republicano, com todos os seus detalhes arquitetônicos e históricos. Então é muito aprendizado em um local só. Então espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar se já foram a esse palácio, o que acharam dele e qual a sua visão sobre o nosso período republicano. Então espero que aproveitem muito esse passeio e até a próxima!